Olá, boa noite a quem tá chegando. Mais uma live, né? Falando um pouquinho da saúde da mulher. Aguardando o pessoal aí entrando. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Então, um pouquinho, né? Numa sexta-feira, falando da saúde da mulher, um pouquinho da endometriose. Boa noite para quem está no YouTube, para quem está no Instagram. Vou esperar uns minutinhos. Pessoal do YouTube, eu tive um problema aqui no Instagram, agora começou o stand, tá? Então por isso que demorou um pouquinho, tá bom? Boa noite. Vou aguardar só mais um pouquinho, tá bom? Hoje temos muitas perguntas. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Elaine. Tudo bem? Boa noite, Kátia, que é a nossa convidada hoje. A pessoa já tá aqui já. Daqui a pouco já vou colocar ela aqui, tá? Então, vamos começar para não atrasar. São 8 horas da noite de uma sexta-feira. Ninguém tá cansado do trabalho, né? Ó, vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Menezes, sou fisioterapeuta há 19 anos. Tô na área da saúde da mulher uns 8 anos, né? E isso foi me conquistando cada vez mais. Falar sobre a saúde da mulher tem o quê, né? É muito diverso, é muito amplo. E saber que eu tô ajudando uma mulher, né? Que muitas das vezes ela fica fechada no mundinho dela, achando que é só ela que tem esses problemas, né? De incontinência urinária, incontinência fecal, disfunções sexuais, a dor pélvica, né? A dor crônica, que a gente fala que é a endometriose, porque realmente a endometriose é uma dor só para quem tem, sabe, né? O que eu tô falando. Quem viu a última live viu o depoimento da Juliana, que realmente é uma dor, não tem, né? Não tem como comparar, tá? Então, assim, eu acho muito importante a gente falar sobre um pouquinho dessa questão. Vou falar brevemente da endometriose para quem não assistiu, tá? E depois a gente vai entrar nessa questão da alimentação, que é muito importante, tá certo? Então, a endometriose, eu sempre mostro aqui, que esse aqui é o nosso útero, né? É o útero, é a vagina, enfim. Aqui é o endométrio, é uma das 3 camadas que temos na vagina, desculpa, gente, no útero. E aí, quando o óvulozinho se fixa aqui, aí é concebido, né? Tem a concepção, o espermatozoide, há uma ovulação, uma fecundação, ele vai ficar aqui no endométrio e a vida continua, segue um bebezinho lindo. Porém, quando não tem uma fecundação, o que acontece? Ele descama, o endométrio descama e vai descendo pela vagina, que a gente chama que é a menstruação, ok? Porém, ninguém sabe o motivo do que acontece isso. Ele faz uma retrógrado.
ou ele vai descamando, vai pelas trompas, ou vai pela parede abdominal. Aí começa as dores, porque conforme vai descamando, isso causa uma inflamação. E essa inflamação, conforme vai indo o ciclo menstrual, só vai irritando, a inflamação dói. Por isso dessas dores terríveis, tá? E lembra que eu falei na última live, não fica só nas trompas, não fica só na região do útero, ele pode ir para a bexiga, a endometriose pode ir para o intestino, para o reto, também pode ir para a região dos pulmões. Ele é como se fosse um mofo. Inclusive, eu falei na última live também que tem casos de cérebro, tá? Já teve casos de ter focos de endometriose na região do cérebro, para vocês verem como que realmente isso é bastante sério, tá? E relatos de mulheres que têm endometriose no pulmão, quando está na época do ciclo menstrual, ela tem problemas bastante graves na região respiratória, tá? Então é só para vocês relembrarem o que eu falei, tá certo? E tem uma pessoa que me perguntou, umas 3 pessoas, sobre adeniose, né? O que é? Digamos que é quase a mesma coisa que a endometriose. A diferença é que ao invés de ele se expandir para outros lugares, sem ser na região do útero, ele fica se escamando justamente na outra camada, tá? Da região do útero. E aí ela só fica aqui, só nessa região. Por isso que muitas das vezes sente muito mais dores, vem mais placas, as placas assim, de menstruação, né? Vem aquelas placas como se fosse de fígado, sabe aquele fígado? Fica dessa forma, tá bom? Então, é essa explicação que eu fiz rapidamente para quem não viu a live ou então viu e esqueceu, tá? E aí a gente estava falando sobre que como a endometriose, ela é um processo inflamatório, que a alimentação também contribui muito. E aí muitas pessoas me pedindo para solicitar, né, uma nutricionista. E aí eu lembrei de uma, que é minha nutricionista. Tô um pouquinho, alguns mesezinhos sem estar lá visitar ela, mas eu amo, né? Ela é maravilhosa. Eu vou chamar a Kátia. Um momentinho, gente. E agora ela está. Aí, deixa eu bloquear aqui o som. Tá dando eco? Tá dando eco. Peraí. Vou tentar tirar aqui do meu. Tá. Eu não tô vendo o stand. Você no stand. Peraí, eu acho que eu tenho que virar a câmera. Ah, tá bom. Pronto. Agora você tá me vendo. Eu não sei se eu tirar o som do stand, fica melhor para não dar eco, entendeu? Tá me escutando? Tô te escutando. Tá. Pessoal do YouTube tá me escutando? Ninguém falou nada, deve estar escutando. Deixa eu ver se é o meu que tá dando eco. É o meu que tá dando eco. Tá dando eco. Quando você fala que dá eco, eu não tô conseguindo. Dá eco. O que eu tenho que desligar aqui para não dar eco? Pra não dar eco, ao vivo é assim. Olha, desliga o meu som aí no YouTube. No YouTube? Uhum. Peraí.
Vê se você consegue. Tô vendo aqui onde que desliga. No YouTube eu não sei. Deixa eu ver áudio. Ó, eu vou no YouTube, ok? Tá. E agora, tá escutando? Tô te escutando. Tô te escutando pelo Instagram. Pelo stand. É. Engraçado que eu tô escutando eu mesma. Tira o YouTube. O teu YouTube tá mudo pra mim. Aham. E eu tô fora da sala agora do YouTube. Você tem fone? Tenho. Tenho fone. Deixa eu pegar meu fone. É melhor. Peraí. Gente, ao vivo é assim mesmo. Vou guardar ela. Isso. Oi? Não, vai no celular então. Tá me escutando agora? Tá? E eu tô escutando barulho. Não? Então tá. Olha, nós estamos com um problema no YouTube, porque a gente não está conseguindo conciliar o YouTube com o Stan. Mas espera, chegou agora no YouTube. Tenta botar no Stan, tá bom, meu amor? Então vamos lá. Eu vou apresentar a Kátia rapidamente, que aí depois ela vai fazendo a parte dela. A Kátia é uma nutricionista que eu conheci através de uma grande amiga minha, Mônica, que na época eu estava com muitos problemas respiratórios, eu estava acima do meu peso, e eu fui recorrer a Kátia, e assim, eu achei a Kátia sensacional, porque ela é aquele tipo de profissional que não impõe que o alimento que tem que fazer parte da nossa vida. Ela faz com vamos supor, eu não gosto de brócolis, então ela vai fazer alguma coisa que eu possa, né, aquele nutriente, depois você me corrige, Kátia, que tem brócolis. Então, isso eu achei legal, ela não tem que impor alguma coisa. E isso foi que eu consegui me reeducar, né? E isso, assim, fantástico. E ela fez isso com a minha filha, fez com que minha filha comesse cenoura. Então, hoje, assim, agradeço muito a ela. E aí, quando o pessoal falou sobre alimentação, né, uma nutricionista sobre endometriose, eu pensei logo na Kátia. Aí, quando eu falei com ela, ela logo topou, tá? E agora a Kátia vai falar, né? Agora é sua área, Kátia. Então, boa noite. Obrigada por todos. Que a gente faz agora e levar essa informação para as pessoas. Fala mais alto, Kátia. Não dá para escutar. Não está me ouvindo? Tá um barulho. Não sei se esse fone vai funcionar para isso. O áudio desse fone não é para. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou tentar tirar o meu som e você falar, ok? Deixa eu ver aqui. Pera aí, gente. A gente vai conseguir. Lugar? Tá indo agora? Tá me ouvindo? Tá. Então, vamos lá. A gente
Primeiro eu quero agradecer, né? Vou voltar ao agradecimento aí, vou te agradecer pelo convite, Patrícia, porque assim, é super legal quando a gente consegue pegar o nosso trabalho, tirar de dentro do consultório e levar informações para mais pessoas, né? E esses meios de comunicação que a gente tem, né, hoje em dia, nos beneficiam nesse sentido. É, e dar uma boa noite para todo mundo aí que está presente, que está interessado no assunto, para que a gente consiga levar essa informação aí e ajudar mais pessoas. A Patrícia é uma pessoa muito querida que apareceu na minha vida aqui, profissional, e ela trouxe a filhinha dela para eu cuidar e tudo, e depois ela ficou comigo também. E essa ideia do brócolis, eu não gosto de brócolis, então a gente tem outros alimentos no mundo que a gente vai conseguir ter o nutriente que você precisa e você não é obrigada a comer brócolis. Então, assim, lógico que a alimentação tem que ser sempre puxada para o saudável, para o mais natural possível, mas a gente pode usar, né, estratégias para fazer com que as pessoas comam de uma forma saudável, mas que não sejam obrigadas a comer exatamente sabores ou texturas que não agradam, né? Então, muito legal esse convite aí para a gente falar sobre a endometriose. Você já fez uma introdução da endometriose aí, achei super legal, com a ilustração, né, que eu acho que fica bem claro. E como você já colocou, Patrícia, é uma doença inflamatória, né? E como a gente tem a inflamação, como é que a gente trata a endometriose? Ajudando a desinflamar. Então, justamente o que a gente tem hoje em dia, né, e são muitas doenças inflamatórias presentes, a gente pega sempre quadros de inflamação aqui associados principalmente ao sobrepeso, à obesidade. O que a gente precisa fazer é pensar no todo desse paciente, né? A primeira coisa a fazer além da endometriose, o que mais que a gente tem? E aí, através de exames físicos, exames bioquímicos, fazer uma avaliação a fundo, porque qualquer estratégia precisa ser individualizada. Nem todo quadro de endometriose a gente vai tratar só a endometriose, a gente precisa tratar outras condições aí que podem ser melhoradas para que a pessoa para que essa mulher, né, tenha o benefício de diminuir essas dores, de diminuir essa inflamação e a viver com mais qualidade, né? E uma questão que eu sempre coloco é a questão do funcionamento intestinal. Acho que você fala bastante sobre isso também, né? Kátia, deixa eu falar rapidinho. E eu ia falar justamente tá dando eco, mas rapidinho. Justamente para o intestino. Porque não adianta você ter uma alimentação balanceada, se aquele intestino não está legal, não é isso? Isso. Exatamente. Pode falar. Pode falar. Exatamente, porque o intestino é a porta de entrada, né? A gente todo alimento entra pela boca, passa por todo o processo digestivo e é o intestino que vai fazer essa absorção dos nutrientes que são necessários. Se eu tenho um intestino que já não está funcionando bem, seja por prisão de ventre, né, que é como as pessoas mais conhecem, seja porque esse intestino é um intestino que é muito irregular. Algumas mulheres têm mais episódios até diarreicos, né, que ela não consegue ter a formação do bolo fecal certinho. Então, é um intestino que não está bem funcionante, né? E aí a gente precisa primeiro tratar esse intestino. Aí como que a gente trata o intestino? Dependendo dessa mulher, de como é a alimentação dela, do que ela do que ela gosta de comer, a gente vai trabalhar a alimentação funcional, rica em fibras, rica em água, lembrando da hidratação, rica em alimentos probióticos, que são os fermentados, né, como o iogurte, para que a gente consiga melhorar a função intestinal. Se através dessa alimentação a gente ainda tem dificuldade, porque muitas pessoas têm essa dificuldade mesmo com a alimentação, porque tem quadros de prisão de ventre que são muito, muito graves e de longa data, né?
Pessoas que não é normal, tá, gente? Ter prisão de ventre. Ter prisão de ventre não é normal, tem que ser tratado. Então, muitas pessoas acham que é normal, porque viveram a vida inteira com prisão de ventre. E falam, não, o meu intestino é preguiçoso mesmo, só que isso não é normal, tem tratamento. E aí a gente pode usar estratégias de suplementação também, tanto de fibras prebióticas quanto de probióticos, para a gente conseguir melhorar a saúde intestinal. Então essa já é a porta de entrada, né? E pode falar. Eu vou ter que fazer igual a criança faz, né? Então, você falou que a constipação que a não é normal, não é. E a endometriose, como está no intestino, causa muito isso. Sim. Tanto, e às vezes até não sou. Isso. É isso? É. Algo que eu ia te perguntar, você falou que cada mulher é um indivíduo, a gente trabalha, né? Então tem certos alimentos que é bom para a endometriose, para aquela mulher, mas para outra isso não é tão eficaz. Exatamente. Por isso que a gente trata individualmente. Porque essa avaliação de cada uma delas vai me ajudar a entender a sensibilidade delas para determinados alimentos. Então, eu tenho pacientes que têm a endometriose, que têm prisão de ventre, e tenho pacientes que têm endometriose, que têm episódios diarreicos, ou que têm um intestino muito irregular. E aí, dependendo do tipo de alimento que ela consuma, que ela me fala assim, Kátia, quando eu como determinado alimento me dá mais gases. Então, quer dizer, eu sei que aquele alimento é um alimento que para ela causa gases, né? Que tem mais sensibilidade. A gente tem uma lista de alimentos que são mais, que fermentam mais, né? Que podem provocar mais gases, mas não é para todo mundo. Então, a gente precisa individualizar essa conduta, sim. Como é uma doença inflamatória que atinge um percentual grande de mulheres, né? E aí a gente precisa sempre fazer essa investigação bem cuidadosa aí do que mais que está envolvendo esse quadro. Muitas dessas mulheres conseguem melhorar bastante com a alimentação. Primeiro tratando desse intestino e com a alimentação anti-inflamatória, porque aí a gente vai tirar, o que é a alimentação anti-inflamatória que tanto se fala? É a gente tirar o excesso de alimentos, né, que são os produtos industrializados, ultraprocessados. Eu não estou falando do alimento industrializado de uma forma geral, não, tá? Que a gente tem muita coisa na indústria bacana que a gente pode aproveitar. Acabei de vir de um congresso que a gente trabalhou justamente a alimentação industrializada, que é mais saudável, puxando para essa naturalidade aí dos alimentos. Mas a gente pode retirar, né, da alimentação, do dia a dia, da rotina daquela pessoa, os ultraprocessados, que são os alimentos que têm uma quantidade muito grande de ingredientes e ingredientes que são, vamos botar assim, não são reconhecidos pelo nosso organismo, né, que são os aditivos químicos e tudo, conservantes, saborizantes, aromatizantes, que não são reconhecidos pelo nosso organismo e que, de certa forma, vão acabar contaminando o nosso corpo, contaminando as nossas células. E esses alimentos os ultraprocessados? Então, eu brinco que se a lista de ingredientes é muito grande, passa de uns 6 ingredientes, assim, dependendo do alimento, já é considerado ultraprocessado. Então, a gente tem aí biscoitos recheados que fazem biscoitos recheados que fazem parte da alimentação de muitas pessoas. A gente tem alguns produtos enlatados, né, que fazem parte da vida dessas pessoas. A gente tem as gelatinas. Essa semana eu tive 2 pacientes que falaram para mim, mas eu jurava que gelatina era bom. Só que gelatina é açúcar. Gelatina é açúcar cheia de corante, saborizante, não tem nada ali de saudável, né? Se a gente for pensar, eu vou até falar aqui sobre o Desrotulando, que é meu parceiro, meu amiguinho aqui, que é um aplicativo
Gente, anota aí, deixa rotulando, sensacional. Você passa esses produtos no scanner desse aplicativo e o aplicativo consegue te dar a nota desse produto e dizer o porquê dele não ser legal. E aí, se a gente for olhar a gelatina, ela tem nota 1, a gelatina, essa colorida, tá? Então, assim, não é interessante para alimentação. Então, às vezes as pessoas pensam que estão comendo uma coisa que é super legal, que é super saudável, porque tem essa pegada no marketing, né? Por exemplo, Aí sim, aí vale. Por quê? Porque a gelatina incolor é só a gelatina mesmo pura. E não tem esse monte de aditivo. Aí a gente pode usar em receitas. Pode usar em receitas doces, receitas salgadas e usar o benefício dessa gelatina, né? E aí eu dei o exemplo da gelatina aí, mas a gente tem inúmeros, né? Os sorvetes, os cremes, né? Essas pastas de avelã, que são alimentos que têm, produtos, né? Que têm aí uma quantidade enorme de aditivos, de açúcar, de gordura saturada, que é tudo que contamina o nosso corpo, né? sim. À medida que eu estou pedindo para que a pessoa tenha essa mudança de comportamento, tirando dos lanches, da alimentação dela do dia a dia, esse tipo de produto, eu vou incluindo o que é legal, o que é saudável. O que é legal e o que é saudável? São os vegetais, são as frutas, é o arroz com feijão no prato. Então, voltar ao hábito da alimentação mais natural possível, que é a presença da comida de verdade na vida dela, né? Então, fazer um café da manhã que ela tenha fontes de proteína. Se é uma mulher que tem intolerância à lactose, lógico, eu vou ter o cuidado com qual proteína que eu vou oferecer nesse café da manhã. Eu vou oferecer proteínas que não têm lactose e tal. Se é uma mulher que já tem uma intolerância ou uma alergia ao glúten, a gente vai ter uma atenção com esse nutriente também. Agora, trazer a comida de verdade para essas refeições é a grande sacada que a gente tem que ter aí nesse tratamento, né? Tati, já chegou assim uma história. Uma paciente que já veio com uma lista de várias restrições alimentares. Frequentemente. Já vem com uma lista. Tem o tal Não é legal, né? Porque se não tiver, assim, eu não estou pensando errado. E se esse médico pediu restrições alimentares, também fez algum exame de sangue? Se tem alguma coisa que ela não está muito aquilo que ele restringiu, ela precisa. Acontece isso. Exatamente, acontece sim, porque muita informação está aí na mídia mesmo e tal, e aí muitos dos alimentos que são saudáveis, que são naturais, às vezes são colocados como vilões, né? Cada hora aparece alguém aí como vilão, e aí você tem que lidar com isso. Agora, desmistificar isso é o meu papel, né? O papel de todo profissional de nutrição, que a gente estuda toda a química dos alimentos para poder pensar nisso. Então, existem sim essa paciente que já chega no consultório, já com aquela listinha dos alimentos que vem na lista dos inflamatórios, e daí é, não consegue entender que aquilo talvez seja importante para a alimentação dela e que ela não precisa fazer essa restrição. Entendi. Alguém está falando que está ruim de... O seu notebook ainda está ligado? Tá ligado. Desliga ele. Peraí. Eu tirei o YouTube. Tá dando eco. Posso sair dele então? Pode sair. Tá. Saí. Vê se agora tá dando eco. Não, tá ótimo. O som melhorou bastante para mim. É? Então tá bom. Como é que tá? O pessoal melhorou aí. O pessoal melhorou? Ainda tem eco. Ó,
eu já tirei, então eu vou continuar desse jeito, tá? Tá. Tá? Então eu vou falar aqui. Eu até escrevi. Existe algum alimento para não desenvolver ó. Não, não existe alimento específico. Nenhum alimento sozinho faz milagre na vida de ninguém. Nem faz milagre, nem é vilão. Então, ele nem é o mocinho, ele nem é o vilão. O que existe é um conjunto de ações para que a gente consiga fazer a prevenção dessas complicações. Por se tratar de uma doença inflamatória, a gente vai fazer a prevenção dela, assim como a gente faz a prevenção de outras doenças inflamatórias, tá? Então, o que que a gente precisa? Precisa ter uma alimentação saudável. Do ponto de vista da educação nutricional, a gente tratar essa alimentação saudável desde a infância. Então, a gente, por exemplo, eu já estive num congresso que era só voltado para a saúde da mulher, e que a palestrante falava muito sobre a alimentação das meninas desde a infância e pela transição, né, que é quando ela entra na puberdade. Porque se é uma menina que já vem com quadro de obesidade, de sobrepeso, de consumo excessivo de alimentos inflamatórios, mais provavelmente aumenta a prevalência dela desenvolver uma doença inflamatória na fase adulta. Então, naquele momento ali, a gente até brinca que com 15 anos nosso corpo dá conta de tudo, né? Você come fast food, você come, tá tudo bem. Daqui a pouco a coisa começa a complicar. Aí daqui a pouco vem as complicações. Então, assim, o ideal é que a gente tenha uma atenção com a educação nutricional. Eu falo muito sobre isso, porque eu sou nutricionista clínica e materno-infantil. Então, eu vejo a criança como com um olhar para o futuro mesmo dela, de como essa criança vai ser quando adulto. Que complicações que esse tipo de alimentação que ela está levando pode levar na vida adulta. Às vezes, naquele primeiro momento ali, eu atendo aqui muitas vezes, Paty, a criança que vem para mim com quadro de sobrepeso ou com uma resistência insulínica, que às vezes a família fala assim, mas aí melhorou, a insulina voltou ao normal, mas aí volta a alimentação que não está adequada e não consegue levar esses hábitos adiante, né? Até porque para cuidar de uma criança a gente cuida da família inteira, todos precisam ter uma atenção nessa mudança de hábito. E é isso que eu ia perguntar. A família muito consegue Eu não sei. Ih, travou. Voltou. Eu não sei como é que eu faço para desligar o meu som. Já vi. Só tentar focar, né? A família ou as pessoas que convivem com ela. Tu está falando da criança, né? E aí eu estou buscando para a mulher, da endometriose. Ela é muito importante, né? Na verdade, a família tem que estar juntinha com essa mulher ou com essa criança, né? No caso você está falando. Porque senão não vai rolar. Você imagina eu fazendo tudo e todo mundo comendo o chocolate que eu mais amo. Você sabe que é muito difícil para mim esse chocolate. Aí é muito complicado, né? Bota seu som. Vê se você consegue. Ao vivo é assim mesmo. Conseguiu? É um fonezinho. Eu tô clicando. Consegui. Pode Meu dedão falar. aqui indo no fone. Então, aí eu estava falando da saúde da criança, e aí mais especificamente dessa menina, que já é a forma preventiva para que ela não tenha, para que ela diminua a prevalência da endometriose. Agora, quando a gente fala dessa mulher já adulta, que talvez não tenha tido uma alimentação saudável e tudo, qual é o momento dela começar a cuidar dessa saúde dela? Agora. Começou a receber informação, já se conectou com
uma situação de que ela, poxa, eu posso me cuidar, eu posso fazer essa prevenção, começa agora. Eu acho que sempre é tempo de começar, né? Nunca é tarde. Se essa mulher não tem um quadro de endometriose e ela precisa fazer uma prevenção, é essa pegada. É você fazer ao longo da vida. Você sabe que eu não sou radical, né, Paty? A gente faz a brincadeira do dia da regalia, aquela refeição no dia da festa, como é que se comporta, e depois volte ao plano, e tá tudo bem comer o chocolate que você ama, mas aí a gente organiza como é que come esse chocolate. Então, assim, tudo isso eu gosto de ensinar para a pessoa, porque faz parte da nossa vida isso, né? E faz parte o chocolate, faz parte o churrasco, faz parte a festa de aniversário. Então, como que a gente lida com essas situações no dia a dia e como que deve ser a nossa rotina na maior parte do tempo, como que deve ser a nossa alimentação na maior parte do tempo. Então, uma alimentação pautada em alimentos naturais, uma alimentação pautada em comida de verdade, não vai ser o chocolatinho que comeu num dia, ou um aniversário que teve no final de semana, ou até dois, que vai estragar a saúde dela, né? Então, eu acho que o mais importante aí, que a gente fale em termos de alimentação, é tanto para prevenção quanto para tratamento, é fazer a alimentação anti-inflamatória. Fazer da alimentação essa alimentação mais saudável possível. Diga. Então, você realmente não é radical é o que eu falei, falo, repito, e isso que é bom, porque vai ser prazeroso fazer essa reeducação alimentar, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa reeducação alimentar tendo prazer, e não aquele, tem que fazer. Então, isso já impede, né, Kátia? Assim, e elas já, você pelo menos fala assim, não sei, para elas, olha, identifica qual é o alimento que você sente mais desconforto quando você come. Acontece isso, né? Você, dando exemplo, você bebe leite, você sente desconforto? Algumas vão falar que não, mas a outra já sente desconforto. Você pergunta a elas isso para elas ficarem observando qual tipo de alimentação? Pode falar, Kátia, vou ficar quietinha. Sim, essa pergunta tem. Inclusive, quando a gente faz eu mando um questionário pré-consulta, né? E aí eu falo sobre intolerância. No questionário pré-consulta tem essa pergunta, intolerâncias alimentares. Mas você sabe que tem pessoas que convivem com determinadas intolerâncias e não se percebem? Quando a gente está conversando e tudo, aí ela começa a falar sobre determinada coisa que acontece, é a coisa da naturalidade. Ah, mas a minha vida inteira eu senti isso, mas não pode ser. Então, assim, às vezes ela tem intolerância a um determinado alimento e ela nem consegue se perceber com relação a isso. E aí, na investigação, nas consultas que a gente vai conversando e tudo, vamos fazer a restrição desse alimento por um tempo? Vamos fazer uma retirada e ver o que acontece? E aí ela tem uma melhora. Então, tem pessoas que convivem. Assim como, teve alguém que falou aqui sobre refluxo. Eu tenho um quadro de refluxo já faz alguns anos. Foi a Monique, né? Então, Monique, o refluxo é uma condição que não é normal. Assim como não é a prisão de ventre, o refluxo não é normal. Eu tenho um paciente que ele falou para mim assim, Kátia, à medida que eu descobri que eu podia dormir sem ter que tomar antiácido, porque a vida inteira dele, ele ia dormir tomando antiácido, senão ele não conseguia dormir. E aí, quando ele começou a fazer a dieta comigo, que a gente foi melhorando essa alimentação dele e tal, ele falou assim, cara, eu nem sabia que eu podia dormir sem tomar antiácido. Eu falei, porque você achava que era normal ter refluxo e ter que tomar antiácido todo dia. E aí, quando ele nem veio para mim por causa do refluxo, não, ele veio para mim por causa de alguma coisa no sangue, né? De aumento de colesterol. E aí, a gente tratou esse refluxo, porque foi uma coisa que ele me respondeu no questionário lá para consulta, por isso que o questionário pré-consulta para mim é sensacional, porque eu já consigo olhar para esse paciente todo, né, antes da consulta, fazer essa avaliação. E aí eu falei assim, vamos tratar esse refluxo? Aí a gente começou a tratar o refluxo, quer dizer, o cara descobriu, ele falou assim, nunca mais eu quero sentir isso na minha vida.
Então, assim, é importante, às vezes, a gente ter muita conversa, porque é nessa conversa que, às vezes, a pessoa faz um relato de uma dor, de um mal-estar, e que a gente consegue detectar que um alimento pode gerar aquilo, tá? E vamos lá. Ah, tá, pode falar. Tem que desligar, senão vai fazer um som, né? Desliga o seu som. Então, a Monique falou sobre o refluxo e ela botou assim, isso pode ter sido um sinal para a endometriose ter surgido? Você acha que quem tem endometriose ou adenomiose pode ter essa questão também do refluxo? É uma pergunta boa. Pode falar, Kátia. Eu não tinha conseguido ler o final da pergunta, desculpa, Monique. Eu não sei se é exatamente um sinal, mas por ser uma doença inflamatória, o nosso corpo é uma maquininha que funciona toda em conjunto, né? Então eu sempre penso que se tem uma parte que não está funcionando bem, pode causar consequências para o outro lado. Eu não tenho nenhum estudo para te dizer que tem relação. Vou falar para você que dá, com certeza é isso. Eu não tem como falar isso para você porque eu nunca li nada sobre isso. Que há uma relação entre o refluxo e a endometriose, mas que as doenças digestivas estão relacionadas com esses quadros inflamatórios estão. Então a gente precisa ter uma atenção, sim. Pode ser que você melhorando esse quadro de refluxo, tendo uma atenção no tratamento do refluxo, você inclusive melhore aí a endometriose também, melhora a qualidade de vida, porque o mais chato disso tudo é a gente diminuir a dor, né? Porque é uma dor muito ruim. E aí a gente diminui essa dor, né? Fora as outras consequências que a endometriose traz, né? Eu faço também, Paty, acompanhamento de mulheres que estão fazendo fertilização. E para fertilização, muitas dessas mulheres apresentam quadro de endometriose, ovário policístico. Então a gente tem que pensar nessa alimentação como um todo, fazendo esse corpo funcionar bem. Todo o funcionamento do corpo. Então, tanto na parte de estômago, né, refluxo, de estômago e esôfago, refluxo, azia, pessoas que têm muita afta, também não é normal. Não pode ter afta. A afta não é uma coisa normal. E as questões do intestino. Então, a gente tem que ter um olhar nesse tratamento aí. E o outro ponto que eu ia falar que a gente tem que tratar é o peso. Porque a gente normalmente vai ter, o mais comum é que a endometriose apareça nas mulheres que têm sobrepeso e obesidade. Diga. Então, a Monique botou aqui, você não viu. Essa pergunta foi exatamente por esse motivo. Porque o refluxo é devido à alimentação inflamatória e fiz esse link com a sua fala. Excelente. Talvez seja um caso de tese de mestrado para investigação. Olha, viu? Ela botou mais alguma coisa. Super obrigada. Você respondeu a ela justamente que ela, né, estava na dúvida. E é aquilo que eu falei. No início, quem não veio, eu falei que a endometriose ela não fica só nessa região, né? Do útero, dos ovários, das trompas, da região abdominal, né? Da bexiga, do intestino. Ele vai ter focos igual mofo, né? Eu falei, tem focos de pessoas com endometriose no pulmão, tanto que quando fica na época do ciclo menstrual, ela tem problemas respiratórios mais graves. Aí fizeram um estudo. Tem mulheres com problemas que quando fica no ciclo menstrual, com muitas dores, aí fica relatando, nossa, toda vez que eu fico menstruada, eu tenho uma dor no ombro. Já viram? No cérebro, com dor de cabeça, só nessa época. Quem sabe pode ser também um foco aí nessa parte no estômago, né? Então, assim, a endometriose, ela é muito vasta, né? E não é algo assim, como muito é tratado
pelos médicos, não tem nada da saúde mesmo, não só os médicos, é bobeira, é mimimi, sabe? E não é. É uma dor, como a Kátia falou, é uma dor surreal, né? E é uma dor limitante, deixa a mulher, ela não pode fazer, não trabalhar. Tem muitas mulheres que às vezes o patrão não entende, né? E a firma não entende e manda a mulher embora, né? A mulher quer ir para estudar, não consegue. E tem mulheres que toda vez que no ciclo menstrual ela tem que ir para o hospital. Esse tipo de mulher que você vê que toda vez que fica e tem que ir para o hospital tomar, né, Buscopan na veia, gente, isso aí é um sinal muito sério de que a pessoa tem um foco de endometriose aí ou da adeniose, né? Então, assim, tem que prestar muito, é por isso que eu sempre falo, tem que prestar muita atenção, porque demora-se muito essas mulheres ter essa veredito, você tem endometriose, em cerca de 10 anos. Você imagina essa menina, eu fiquei, a minha primeira menarca foi com 10 anos. Imagina se eu ficar, eu não tenho essas dores, mas imagina se eu tivesse essas dores. Ficar 10 anos, até 20 anos sofrendo. Olha só, gente, então, assim, e a alimentação, como a Kátia está falando, é algo muito, muito importante, porque eu vou perguntar a Kátia vai responder. Essas mulheres, quando começam realmente a seguir certinho, né, as suas dicas de alimentação, elas já falaram para você que obteve uma melhora muito boa dessas dores, porque, veja bem, nem a nutrição, né, a nutricionista, nem a fisioterapeuta pélvica, elas não vão tratar a endometriose. Elas vão ajudar, auxiliar naqueles sintomas da endometriose. Isso a gente tem que botar. E os médicos também. O único tratamento, vamos botar assim, que pode ter uma recidiva, é a cirurgia. Só isso. Então, passei a bola agora para você, Kátia. Vou começar falando com a Monique, que bom que eu consegui respondê-la, que ela ficou aí satisfeita com o que ela queria saber, né? Que bom. E que esse é o objetivo, né? A gente ajudar as pessoas. Aí você falou de uma coisa muito importante, que é a dor limitante, né? A dor limitante é uma coisa que, cara, realmente é surreal. Quando a gente não consegue fazer alguma coisa porque aquela dor nos impede. E aí, outro ponto que você colocou e que acaba contaminando mais o nosso corpo, essa necessidade de, para poder tirar essa dor, usar mais medicação. Então a gente começa a jogar, né? Parece que até é meio que contra o próprio processo da doença, porque à medida que você pode partir para uma forma lógica que é um processo, não é mágica. Ah, vou começar a comer saudável e já tudo melhorou na vida. Não, é melhorar, amenizar esses sintomas, trazer mais qualidade de vida para essas mulheres, mas não é uma cura da endometriose. Agora, amenizar esses sintomas significa o quê? Menos medicação, menos necessidade de tomar medicação mais forte. E isso tudo vai interferir no geral na saúde dessa mulher, né? Então, bem legal. Agora, você fez a pergunta aí com relação a se existe essa melhora. Existe, com certeza. Existem essas mulheres. Eu já estava tratando de uma paciente, inclusive, que não conseguia engravidar, partiu depois de muitos anos na tentativa de gravidez da forma natural, não conseguiu. Ela tinha um quadro de endometriose junto com o ovário policístico e a gente fazendo o tratamento com uma alimentação natural, anti-inflamatória, com suplementações necessárias, que aí no caso dela a gente precisava de suplementação, a gente teve que tratar intestino, a gente teve que tratar peso, ela engravidou. Isso aí. Então, assim, engravidou, a gravidez teve sucesso e assim, é super legal ver esse resultado aí. Agora, é um trabalhinho, né, que a gente tem que fazer aí, acompanhar por algum tempo essa paciente para ela ter melhora do quadro e conseguir chegar lá, tá? Então, existe sim uma melhora e é importante isso. Gente, eu tô achando uma barato. Então,
Você falou sobre os remédios, né? Na verdade, eu comentei, né, que os médicos passam um remédio para dar uma amenizada, né? Mas o tratamento, vou falar de novo, entre aspas, é cirurgia, porque é um foco, gente. Já que esteja espalhado, tá? Mas você falou de remédios anti-inflamatórios em questão de anticoncepcional, né? O que você acha disso, dessa troca do anticoncepcional? Você porque isso tem um, né, revanche. Eu tenho meu modo de pensar, né? Eu vou até falar, eu acho que assim, na pessoa anticoncepcional é uma bomba é uma bomba, né? Anticoncepcional para mim é uma bomba de muitas químicas que até inflama, porque tem o estrogênio, né? Tem tudo isso. Então, assim, legal, né? E você, Kátia, o que você acha? Mas antes disso, deixa eu só fazer dar uma resposta aqui. A Bianca, minha enteada tem 14 anos e ela sofre com muitas cólicas. A tia, por parte do pai, teve endometriose. Ela tratou. A alimentação dela não é das melhores. Será que ela tem grande chance de ter também? Bianca, ela pode ter. Tem que pesquisar. O que acontece é que os médicos eles falam, é normal, isso vai passar, e dá um remedinho. Se a pessoa tomar um remédio e passar, ok. Mas mesmo assim, fica de olho. E como a Kátia falou, esses alimentos que geralmente os adolescentes gostam de comer, né? Aquele M, não vou dizer o nome. Enfim, todos esses alimentos aí, então realmente tem que uma nutricionista para ela encaminhar, porque pode ser até mesmo um foco da endometriose e tendo esse padrão da nutrição, poxa, acho que ela vai melhorar bem. Pode continuar, Kai. Com relação a essa pergunta da Bianca, só para poder continuar o que você estava falando aí, Bianca, então, eu acho o seguinte, que tem muito ponto aí favorecendo, a gente não vai dizer que mas tem muito ponto favorecendo, porque se ela não tem, ela pode desenvolver. Então, assim, a questão da alimentação, é a questão de ter caso na família, é o quadro de muitas cólicas. Então, vale uma investigação. Vale uma investigação e vale se for o caso até, para desde agora, o máximo possível, uma prevenção. Então, começar a conversar mesmo com ela, que com 14 anos essas meninas têm já um senso de responsabilidade, já têm uma atenção com o próprio corpo, né? Porque assim como elas gostam de maquiagem de cabelo, tem que pensar na caixinha, né? Cuidar do corpo inteiro. Então, trazer para a responsabilidade dela essa atenção com a alimentação. Não é não comer o fast food, não é não comer as guloseimas que gostam, mas o quanto que poderia melhorar a qualidade da alimentação dela para ter um impacto positivo na vida dela, da saúde dela, entendeu? Então, isso seria bem legal. E vale a pena, sim, procurar um profissional que dê uma atenção a isso, né? Procurar um médico e tudo que dê uma atenção a isso. Porque então, pode ver com relação a... Hã? Não é qualquer um que tem esse olhar da endometriose, né? Então, assim, tem que pesquisar realmente. O médico tem um olhar para endometriose. Uma fisioterapeuta na saúde da mulher que tem esse olhar. Uma nutricionista que tem esse olhar. E, além disso, é uma coisa que eu falo, que é todos os profissionais têm que trabalhar junto, é multidisciplinar, gente. É trabalhar com médico, é trabalhar com psicólogo. Imagina essa mulher com tantas dores, gente. Ela não vai acontecer, porque a endometriose, você não sente só dor na época menstrual. Chega um tempo, quando ela está muito crônico, ela vai além da parte menstrual. Às vezes ela sente dores o tempo todo. Então, assim, ela tem que ter um psicólogo, tem que trabalhar com uma nutricionista, como a Kátia está falando, e é verdade. Tendo isso em uma atividade física, gente. Precisa também uma atividade física, não é?
atividade física sempre, uma caminhada, um pilates, enfim, não tem dinheiro, faz uma caminhada, gente. Começa a caminhada igual como eu fiz. Comecei caminhada, agora eu tô correndo. Então, é dessa forma que a gente tem que fazer, tá? Então, assim, vamos ver também que tem adolescentes em casa ou pessoas que vocês conhecem, pensam nisso. Pensam, é como a Kátia falou, não é só maquiagem, cabelo, e sim é a caixa por dentro também, tá bom? Pode ir, Kátia. Bianca botou ali Pilates. Bianca é pilateira, é professora de Pilates também. Ah, é? É. A Paty agora vai correr comigo, né, Paty? Minha próxima meia maratona, você vai comigo? Olha, tô chegando. Chega lá. Olha, então, a questão do exercício é fundamental, porque se a gente está falando de saúde, qualidade de vida aqui, não tem como não linkar a alimentação com o exercício, é fundamental. Agora, voltando um pouquinho lá na pergunta que você fez, a Monique botou aqui também, ó, sim, malhação depois dos 40, fundamental. Lógico, a gente tem que fazer poupança muscular. Como é que a gente chega lá na frente depois? Tem que fazer poupança muscular, tem que fazer exercício mesmo. E é puxar ferro, tá, gente? Não é só corridinha e caminhada, não. Pode fazer exercício de resistência aí, porque é pilates, é funcional, é musculação. Tem que fazer. A Bianca já me deu aula de pilates já. Uma delícia. Então, puxando lá na pergunta que você fez lá atrás, lá, que é uma polêmica, né? A questão da pílula anticoncepcional. Pois é, Kátia, sou da vibe natureba, né? Lógico que aí é mais uma coisa individual. A gente tem que pensar na individualidade, tá? Cada mulher lida, né, com a questão contraceptiva de uma forma diferente. Tem mulheres que têm essa necessidade de mais conforto, mais segurança, porque o método contraceptivo que é mais seguro, né? E tem mulheres que não, que eu desconcentrei porque a Bianca botou lá, é brava. Né, Bianca? Aí você aproveita isso. E aí, então assim, depende dessa mulher, né? Eu sou da vibe natureba, que não gosto de tomar nada. O hormônio que vem no contraceptivo é uma forma química, então vai interferir sim no nosso metabolismo, na organização dos hormônios dentro do nosso corpo e tudo mais. Tem mulheres que têm mais varize, que foi o meu caso. Quando eu precisei, numa época, né, ficar usando contraceptivo, aumentou varizes, e é uma coisa que me incomodou bastante. Então eu parei de usar contraceptivo, porque aumenta o risco de trombose. Então a gente tem que pensar em todas as situações que podem acontecer aí. Agora, partindo do princípio que eu quero para minha paciente, para a vida para minha vida, para a vida da minha paciente, das pessoas que eu cuido, uma vida mais natural, se houver a condição de fazer esse método contraceptivo de uma outra forma, é o que eu vou levantar a bandeira para defender. Então, assim, eu não curto muito essa coisa da medicação na vida, né? A gente às vezes tem que se render a isso, porque o remédio está aí para isso mesmo, existem pesquisas e tudo. Agora, o anticoncepcional pode fazer alguma baguncinha, assim, em termos hormonais aí na vida da pessoa, tá? Aí a Bianca tá falando do DIU hormonal. Responde aí, você. Então, o DIU hormonal. Assim, eu sou igual a Kátia. Eu não gosto muito dos métodos, né? De anticoncepcional, porque toda vez que eu tomo anticoncepcional, eu tenho eles falam que é escape, mas o meu escape é mais de 6 meses, gente. Não dá. E o DIU, eu não. Depende. O DIU, por exemplo, quem tem endometriose, DIU de cobre não é legal. Porque o cobre ele tem que ter processos mais inflamatórios. Se você já tem endometriose, você vai colocar o DIU de cobre. Então, assim, tem que ver que tipo de DIU vão colocar em você. Se for endometriose, não aconselho colocar, tá, gente?
o de cobre. O de cobre não é aconselhável mesmo. Então, isso aí tem que ser investigado. Tem mulheres que não sabem, médicos que, como eu falei, há médicos e médicos, não tem esse olhar da endometriose, coloca esse DIU de cobre, pronto. A mulher sente muito, muito mais dores, tá? Kátia, eu ia te perguntar sobre os suplementos. A gente falou sobre suplementos, você falou? Não? Pode falar um pouquinho dos suplementos? Que é importante para algumas mulheres, né? Então, o que a gente faz primeiro é arrumar a casa, né? Então, o meu material de trabalho é a comida. Então, antes de tudo, pensar na organização da alimentação dessa mulher, na rotina dela. Existem algumas suplementações, às vezes uma demanda de, por exemplo, de vitamina D, algumas vitaminas do complexo B, é, suplementações antioxidantes, né, como o ômega 3, por exemplo, que podem ser muito, favorecerem muito nesse processo, tá? Então, é possível, sim, em muitos casos, assim, é difícil tratar uma endometriose sem pegar ajuda de alguma suplementação, tá? Mas a gente tem que pensar no todo, é o que eu falei. Primeiro você vai fazer uma avaliação física, de sinais e sintomas, de bioquímica do sangue para ver a necessidade de suplementação. Então, assim, é importante a vitamina D, tá, mas vamos dosar essa vitamina D para ver se eu preciso suplementar e quanto, e por quanto tempo. Porque tudo isso a gente tem que considerar quantidade e tempo. Ômega 3, sou super a favor. Primeiro, comida. Onde eu acho ômega 3? Consegue dar conta? Consegue comer essa quantidade de peixe por semana? Consegue comer, incluir linhaça, que é rica em ômega 3 no seu cardápio? Então, primeiro eu penso na comida, que é o meu material de trabalho. Não consigo bater, ou essa mulher está muito deficiente, ou com uma insuficiência desse nutriente, a gente vai entrar na forma de suplementação. Então, sempre buscando para esses suplementos que são mais anti-inflamatórios, tá? A vitamina C, a vitamina A, então tudo isso de uma forma muito, muito bem pensada, muito avaliada, equilibrando com uma alimentação saudável, a gente pode suplementar sim. Então, nós falamos que o intestino ele é muito importante, né? Falo que o intestino, se não estiver bem, nosso corpo, independente de ter endometriose ou não, não vai bem também, né? O nosso humor também não é legal, tudo muda mesmo. Então, assim, e os tais lactobacilos? Também é legal incluir isso na vida dessa mulher, né? Os probióticos, não é isso? Pode falar. Então, isso foi o que eu falei lá no comecinho, quando a gente falou sobre o intestino. A suplementação de probióticos, que são os lactobacilos, né, as cepas de lactobacilos que nós temos aí, e a suplementação de pré-bióticos quando ela não consegue comer uma quantidade adequada de fibra na dieta. O pré-biótico são as fibras, os probióticos são os lactobacilos. Então, a gente pode suplementar para fazer um controle dessa saúde intestinal. E sempre nessa pegada, tá, gente? Precisou, quanto tempo e que quantidade. Porque isso precisa ser individualizado. Não é todo mundo que toma probiótico e que fica bem. Às vezes a pessoa não precisa e pode até trazer alguma coisa de negativa. Não pode sair tomando probiótico aí. Eu tenho intestino preso, vou tomar probiótico. Não é assim. Até porque se a alimentação não estiver legal, o probiótico não vai fazer o efeito que tem que fazer, tá? A suplementação não pode ser a prioridade no caso desse tratamento específico aí da endometriose. A prioridade é arrumar a casa, a comida. Como é que se organiza a comida dentro desse contexto aí? Os fitoterápicos. Amo, né? Amo, meus parceiros. Tem um que quem me acompanha no Instagram sabe que eu tomo todos os dias e mando todo mundo tomar, que é o brócolis, né?
O própolis é um super anti-inflamatório. Eu adotei o própolis de verdade na minha vida, que eu nunca mais parei de tomar, né? Foi desde a da pandemia. Começou a pandemia, eu comecei, vou tomar um própolizinho para ajudar na imunidade, para poder, né, dar uma ajuda. Não, faz parte da minha vida. Desde que eu comecei a tomar própolis, eu não pego uma gripe. Se eu tive Covid, eu não sei, porque eu nunca fiz nunca deu positivo para mim. Então, assim, o própolis é um que eu uso bastante. E de fitoterapia, de uma forma geral, eu sou super a favor, tá? Eu sou adepta a chás, eu sou adepta a extratos, quando há necessidade de fazer uma até na forma de manipulados, né? Existem muitos produtos bons no mercado também, né? A cúrcuma, por exemplo, é um alimento que a gente pode usar na forma de tempero todos os dias na comida. Mas ela tem um sabor que nem todo mundo gosta. E aí eu posso, como estratégia anti-inflamatória, usar a cúrcuma na forma de suplementação. Então existe essa possibilidade sim, tá? Ó, a Monique, gente, deixa eu falar, a Monique, ela é filha de uma amigona minha, que eu falo que ela é minha mãe do coração. Se ela é minha mãe do coração, a Monique é minha irmã. Tá, Monique? Então, ó, ela falou que excelente, Kátia. Eu nunca mais tive realmente crise alérgica, né? Ela tinha 4 crises alérgicas em média ao ano. E faz anos que não tem mais problema respiratório, como já ela teve um dia, né? Então, assim, isso é legal, esses fitoterápicos, né? Aí as pessoas, às vezes, quer logo no remédio, mas, assim, eu sempre falo, quanto mais natural, vai ser melhor pra gente, porque não é algo tão inflamatório, é o meu modo de pensar. Não é isso, Kátia? Pode falar. Exatamente. Eu até coloco, eu não tenho o hábito de postar muito sobre suplementação, porque eu vejo a suplementação como uma condição bem individualizada que cada um vai ter do jeito. Mas o própolis especificamente eu coloco porque ele não tem contraindicação. A gente pode usar para criança, a gente pode usar para adulto. A forma de usar é que é diferente de um para o outro, né? Para o idoso, né? Aquele idosinho que já está lá com pigarro, que já tem. Até porque o idoso uma atenção que a gente tem que dar aí importante para a saúde respiratória. Então, assim, o própolis ele não tem contraindicação. O que a gente tem que ter atenção é qual é a quantidade de gotinhas que dá. Para a criança muito pequenininha, a gente dá o extrato aquoso. O extrato alcoólico é o que tem melhor biodisponibilidade do próprio, aumenta a disponibilidade do próprio própolis, tá? Porque o própolis ele dissolve melhor no álcool, então o extrato alcoólico é a melhor opção, mas para criança pequenininha e para o idoso, dependendo do caso, a gente usa o extrato aquoso, tá? E tem que pensar direitinho na quantidade para cada um, porque aí depende da faixa etária, depende do peso, depende de vários fatores aí para a gente poder indicar, tá bom? É Catita. Catita Nunes. Você atende criança com alimentação seletiva? Tomava, ela botou assim, tomava alho sátivo e própolis, receita da avó. E a Monique falou que a curcuma, ela precisa de uma prescrição mais específica. Já vi que ela tem diversas fórmulas. O que é mais indicado? Tem 2 perguntas aí. Passei agora para você. A Jéssica está de volta. Peraí, tô voltando aqui para eu me entender aqui. Você atende criança com alimentação seletiva? Sim, atendo. Atendo criança com alimentação seletiva, sim. Até porque é o que a Patrícia falou, a gente vai buscar estratégias para
dentro do contexto dessa criança, a gente vai fazer a melhor forma possível aí dela aceitar uma alimentação mais saudável, tá? Aí ela falou da avó, do cuidado com a avó, tal, tomava alho sativa e própolis, receita de vó, sensacional. Receita de vó sempre bem-vinda aí nessas situações. E a outra pergunta aí, a cúrcuma, ela precisa de uma prescrição mais específica? Já vi que ela tem diversas fórmulas, o que é mais indicado. Sim, a gente tem a cúrcuma associada ao óleo, né? Em alguns fabricantes, né? Algumas farmácias aí, né? Indústria farmacêutica fazem com óleo, outros combinam com vitamina C. Às vezes eu manipulo com mais algum outro bioativo. Então, depende da condição de cada um. Mas tem, de uma forma geral, essa que a gente pode comprar na farmácia, que vem com ao óleo, ela vai ter uma absorção melhor, tá? E o mais indicado, se consegue colocar na alimentação, compra cúrcuma em pó, faz uma receita com ela, coloca, sabe o que ela combinada com a pimenta preta, ela aumenta bastante a atividade dela, então ela potencializa a atividade dela combinada com a pimenta preta. Faz receitas salgadas que você consiga usar cúrcuma e pimenta moída. Então isso tudo vai ajudar na alimentação sem você precisar suplementar, tá? Eu gosto muito de gastar dinheiro no supermercado e no hortifruti. Não gosto muito de gastar dinheiro na farmácia, não. Então, assim, podendo ser da forma de alimentação, melhor. Faz receitas, faz omelete, faz... Eu sempre brinco que pelo menos alguma coisa do meu dia vai entrar uma cúrcuma ali. Às vezes eu coloco no queijo de manhã para fazer um sanduíche, às vezes eu faço um omelete, em outro momento eu faço legumes para a refeição e a cúrcuma entra no legume. Então, em algum momento do dia, a cúrcuma entra ali no frango, para temperar o frango, enfim. Ela vai entrar de alguma forma ali, tá? Bem. A Catita tá falando que foi sua paciente, Paty. Olha, Catita, desculpa, eu sou péssima para gravar nome, tá? Mas se eu mandei para você é porque eu tenho seu contato. Mandei para várias pessoas, né? Tem pessoas que não dá para ver ao vivo, mas depois ver. Esse vídeo vai tá gravado, tá, gente? Então, assim, essa live vai estar gravadinha. Então, vamos lá, Kátia. Mulheres com endometriose não pode pegar essas receitas de YouTube, Google, né? E botar ali e fazer porque não sabe qual é a deficiência nutricional que ela tem. Não é isso? Tem que balancear tudo porque cada um é um indivíduo. Eu não gosto disso, às vezes eu até gosto, mas aquilo para mim já não dá certo, mas para outra pessoa já dá. Então isso aí tem que ser realmente individual. E tem que, como ela falou, organizar a casa. O intestino é a nossa organização fundamental. Então, meninas, prisão de ventre não é certo. Temos que ir para nutricionista, temos que fazer a atividade física e, se não der certo, fazer também uma fisioterapia, né, na saúde da mulher, uma fisioterapia uroginecológica, porque a gente também trabalha com isso, com prisão, com a constipação também, tá bom? Pode ir lá, Kátia. Quer falar mais alguma coisa que ainda tem que finalizar? Não, é esse o resumo mesmo. A gente ter uma atenção com o nosso corpo, como é que ele funciona. Eu acho que é muito legal isso da gente se perceber, ver coisas que acontecem no nosso dia a dia e começar a pensar se aquilo é normal ou não, uma dor de cabeça constante, essa dor, essa cólica que é muito forte. Então, começar a se perceber com relação a isso. Se está acima do peso, gente, não pode, tem que ser tratado, porque o excesso de peso, ele traz outras condições metabólicas que são complicadas. Então, cuidar desse peso, né? Pensar em termos de ajuste do peso corporal, colocar o intestino para funcionar e aí pensar que não precisa ser radical e passar a ser a pessoa que só come comida saudável, natural e tal,
mas que a gente consegue sim, no dia a dia, com toda essa oferta que a gente tem aí no mercado e com a nossa vida social, a gente consegue sim organizar para ter uma alimentação mais saudável e cuidando da nossa caixinha. Então, assim, é isso que a gente precisa. Deixa eu só falar. Então, assim, é uma restrição, não. Aquela restrição absurda, hard, não, gente. É uma diminuição, porque não tem como você. A Kátia fala, Patrícia, você pode comer uma pizza. Você tem que. É só controlar, comer um pouquinho e no outro dia você tem que equilibrar, né, gente? Então, assim, não é que a pessoa que tem problema de endometriose, estamos falando do foco da endometriose, só porque tem a farinha branca não vai poder comer uma pizza. Não é isso. Mas que não seja algo em excesso, não é isso, Kátia? Tá. Então, assim, quer finalizar? Finalizar nesse sentido. Até porque, como a gente, como muitas pessoas colocam já uma lista de alimentos inflamatórios e alimentos inflamatórios de verdade são os ultraprocessados, então se só vai ser inflamatório para você o glúten se você tiver alergia ou intolerância ao glúten. Não faz sentido tirar a farinha da tua vida. Você só vai ter problemas com consumo de leite e derivados se você tem uma intolerância à lactose ou se você tem uma alergia à proteína do leite. Então, tem que fazer sentido para você, tá? E aí, organizar a alimentação em cima disso. Então, não precisa fazer restrição se você não precisa daquela restrição específica. Existem pessoas que têm que tirar o glúten, existem as pessoas que não têm que tirar o glúten. Porque a doença inflamatória, porque o glúten, ele não inflama. Ele inflama quem tem alergia ou quem tem intolerância, tá? Não sabia disso. Eu tenho que fazer assim, gente. Quem entrou agora não sabe, é porque tá dando eco, aí eu tenho que fazer igual criança. Tia, deixa eu falar. Olha, primeiramente eu tenho que agradecer muito a Kátia, porque realmente tem coisas que eu nem sabia. Por isso que eu falei, gente, bota aí, escreve as suas perguntas, porque isso é muito fundamental na vida de qualquer pessoa, com ou sem endometriose. Vocês viram que ela falou? Às vezes a pessoa que não tem problema com glúten, não há necessidade de não tirar. Então tem que ir uma profissional mesmo. Ela vai realmente ver não só a paciente, ela vai ver o ser humano, que a Kátia é assim, gente, ela vê o ser humano, ela bate papo, é uma profissional maravilhosa, é assim, Kátia, você é uma profissional maravilhosa, então, assim, muito obrigada mesmo por participar, dar esse finalzinho de sexta-feira, né, que a gente já está arrastando, mas assim, já vai dar 9h30, e foi esse bate-papo, muito obrigada. Ó, quem quiser, eu vou colocar depois a descrição aqui, o contato da Kátia, o Instagram. E ela, ó, vocês viram, né, que ela não é rádio, ela vai direitinho, mas pega no pé, tá, gente? Ela não é rádio, mas ela pega, é braba. Ela é a braba. Alguém falou isso de você, é braba. Tá bom, Kátia? Quer falar com alguém? Meninas, eu que agradeço, tá todo mundo aí agradecendo e tal. Que bom que isso trouxe benefícios, né, para vocês, que eu acho que informação boa é informação que a gente tem que colocar aqui, né, nas redes. E aí, que bom que a gente contribuiu, né, que eu e a Patrícia conseguimos contribuir aí para mais informações para vocês, para os esclarecimentos, e a gente está aí, né, à disposição aí de vocês em tudo que vocês precisarem, tá bom? Então, muito obrigada aí pela participação de todos, obrigada pelas perguntas, obrigada, Paty, pelo convite, foi uma delícia esse finalzinho de sexta-feira que a gente está arrastado, mas é um finalzinho gostoso, né, que a gente se diverte aqui compartilhando as informações, tá? Boa noite para todo mundo. Estou levantando para você não sair antes de eu agradecer, né? Já agradecer a você, e vou agradecer a todos que participaram desde o início. Teve esses problemas, mas ao vivo é assim mesmo. Eu tentei botar no YouTube, não deu certo. Então, eu preferi aqui, né? Porque vai estar gravadinho. A grande maioria tendo o Stan.
Eu coloquei porque tem algumas pessoas que não têm Instagram, por exemplo, minha mãe não tem Instagram. Então, mas tudo bem. Depois eu mostro pra minha mãe, que minha mãe fica curiosa também para saber, né? Babar a filha, assim que ela fala. Então, assim, muito obrigada. Eu espero que tenha sido realmente esclarecedor para vocês. É algo assim que eu acho que é coisa cívica mesmo, que isso a gente precisa fazer para muitas mulheres que têm essa endometriose e não sabe que a alimentação é fundamental. Não é só ir no médico, não é só no psicólogo, não é só fazer exercício, mas também alimentação, tá? E a fisioterapia pélvica realmente ajuda, contribui muito. Não é para, não é, mas é para os sintomas. Os sintomas que alívio daquelas dores, né? Ajudar aquela mulher, ela mesma se conhecer, tá bom? Muito obrigada. Como eu vou dizer, botei na inscrição, vai botar a Kátia, o Instagram dela, quiser procurar, ela vai responder. Marque com ela que ela é maravilhosa, tá? E eu tô na clínica Luque, segunda, quarta e sexta, tive que abrir mais um dia, tava uma fila de mulherada querendo fisioterapia, né, na saúde da mulher, graças a Deus, né? Eu tô ajudando muitas mulheres e isso é o que eu mais gosto de fazer. Eu me apaixonei pela essa área, não tem jeito. Tá, gente? Fiquem com Deus. Muito obrigada, Kátia. Obrigada mesmo, viu? Tchau, gente. Fica com Deus.